E aí, gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Imigrante Brasileiro. Eu me chamo Jonatas. Eu me chamo Rivaldo. Hoje a gente vai falar sobre como a gente decidiu vir para Portugal, a compra de passagem, como foi. Isso vocês vão acompanhar ao decorrer desse vídeo, tá bem? Isso, né? A nossa trajetória aqui até a Europa. E desde já, se você gostar desse vídeo, curta, compartilha, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber as notificações e principalmente deixa seu comentário. Segue a gente também nas redes sociais para que a gente possa estar interagindo, conversando, trocando ideias e falando como está sendo a nossa experiência aqui em Portugal, tá bem? E aí a gente vai falar como que a gente decidiu vir para Portugal. Eu me lembro que assim que a gente tomou essa decisão, a gente assistia bastante vídeos sobre Portugal, acompanhávamos alguns YouTubers e falava sobre como era a experiência aqui. Então, assim, tudo começou como um sonho, porque até então a gente não tinha dinheiro para vir, né? A gente não tinha assim muita a vontade e o desejo tinha, mas a gente precisava ter toda uma organização para que a gente conseguisse sair daqui, no caso chegar até aqui, né? Isso. Bom, como ele estava falando, a gente assistia muito vídeo. E certo dia, a gente estava pesquisando ali passagens aéreas ali pela net. E a gente entrou lá no site da 123 Milhas, que eu também estava vendo também, dentro de um vídeo também estava vendo passagens, promos, pessoal falando como é que era, e eu fui pesquisar, né, pra ver se realmente era barato. Então a gente achou a passagem bem barata, não foi? A gente disse, então a gente vai. Se a gente não sabia também que eles parcelavam no boleto, a gente também vai falar pra vocês tudo. Aí o que que a gente fez? A gente disse, a gente vai tentar aqui. Se parcelar no boleto, a gente vai fazer essa viagem. Então a gente viu e deu certo, não foi? Tipo, parcelava, a gente deu alguma entrada? Tu lembra? Isso porque que a gente falou sobre essa questão da passagem, né? A passagem era uma das coisas que a gente pensou bastante assim que a gente veio para cá, né? Primeiro, a gente procurou uma passagem que fosse uma passagem promocional. Então a gente não está ganhando nada para fazer isso, mas eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo o site da 123 Milha, é promo. E aí a gente comprou essa passagem através do site da 123 Milhas e a gente deu uma entrada, se eu não me engano foi de 600 ou foi de 900 reais. A passagem de ida e volta, no caso dos dois, foram 4.500 reais. Então a gente pagou 4.500 de ida e de volta. 30 Então, dias. 30 dias, né? Então não foi 4.500 para vir e 4.500 para voltar. Não, foi 4.500 Pra as duas duas pessoas. passagens. Isso, ida e volta. E aí a gente deu uma entrada de, eu não me lembro se foi de 900 ou se foi de 600 e parcelou o restante em 6 vezes. E se a gente tivesse, por exemplo, pago à vista, as duas ida e volta teria saído a menos de 4.000, se eu não me engano. Acho que era 3.500, alguma coisa assim. Isso, mas aí como a gente parcelou no boleto, aí a gente teve essa oportunidade de parcelar no boleto, mas mesmo assim ainda saiu muito barato. Sim. Lembrando que a gente é de Natal e a nossa passagem a gente saiu de São Paulo, né? Então a gente saímos de São Paulo no dia 1º de março, né? Isso, saímos de São Paulo no dia 1º de março e para que a gente fosse para estivéssemos em São Paulo, o nosso voo, por ser um voo promocional, ele poderia sair um dia antes ou um dia depois. Então, o que a gente fez? A gente foi para São Paulo, chegamos em São Paulo, antes de sairmos de Natal, aconteceu um imprevisto e aí Rivaldo vai contar como foi esse imprevisto aí, que a gente também não esperava, mas que imprevistos acontecem. Sim, sim. Quando a gente foi sair de Natal, a gente, antes de chegar no aeroporto, a gente atrasou muito. A gente não, ele tava pronto, só que eu tava ainda se despedindo da minha família. Aí era aquela coisa que muito tenso. Aí a gente acabou perdendo o voo. A gente chegou, quando a gente chegou lá, tava no horário ainda, né? Faltava o quê? Faltava acho que 15 minutos pra embarcar, e também não deu. Então a gente teve que pagar uma taxa do no-show que foi lá. Foi R$ 1.000. mil, não foi 1.000 cada um. Então, pra gente pegar o próximo voo.
A sorte da gente porque a gente não perdeu o voo de vir direto pra Por Portugal, Portugal. porque ia gastar mais. Seria o voo para São Paulo, né? Isso, então a gente gastou ali 2.000, mas foi um imprevisto, não foi por conta da passagem, foi um imprevisto. Então aí já pulou pra 6 praticamente. Isso, né? Então, saímos de Natal no dia 26 de fevereiro e ficamos em São Paulo até o dia 1º, né? Então, a nossa passagem que tinha custado 4.500 devido a essa taxa de no-show referente a que a gente perdemos o voo saindo de Natal para São Paulo, cada um pagou R$ 1.000. Então, de 4.500 já passamos ali para R$ 6.500 devido a essa taxa. Mas nesse não só foi esse imprevisto, aconteceram também outros imprevistos antes da gente, quando a gente chegou em São Paulo, para que a gente viesse para cá. E sobre essa questão do nosso planejamento, né? O nosso planejamento, eu diria assim, foi só para vocês, no final do vídeo eu vou falar para vocês quanto foi que a gente chegou aqui em Portugal. A gente todos os meses a gente estava trabalhando e pagava para pagar passagem. Porque a gente é pobre, tá, gente? A gente não é rico. Então, assim, a gente juntava para trabalhar, juntava dinheiro, no caso, para pagar passagem e juntava dinheiro para vir para cá. Então, o que a gente fez? Tudo que a gente tinha, eu trabalhava numa empresa home office no Brasil e, graças a Deus, o salário ele era bom por conta do salário e tinha comissão, então isso fez com que a gente conseguisse também juntar dinheiro e Rivaldo trabalhava também na mesma empresa, mas era presencial. Então, assim, tudo que a gente podia fazer para juntar dinheiro, isso foi dentro de um ano. Acho que não foi nem tanto. Acho que não foi nem um ano, foi menos de um ano. 9 meses. Isso. A gente juntou para que a gente conseguisse chegar até aqui. E aí, assim, quando foi no mês de outubro do ano passado, né, de 2022, nós sempre gostávamos de trabalhar e ainda a gente gosta de trabalhar com essa questão de lanche, de delivery, de comidas gourmet. Então nós montamos lá no Brasil, quando foi no mês de outubro, nós saímos de Natal e fomos para o interior. Para ficar ali próximo ali com a família. Porque já como a gente vinha pra cá, a gente não sabia quando é que a gente vai voltar. E até hoje a gente não sabe. Por conta da título de residência que a gente não tem ainda. Então se a gente for, a gente pode ir, mas para voltar talvez a gente não consiga entrar, entendeu? Por conta disso. Então a gente foi ali faltando 4 meses. Faltando ali 4 meses pra gente vir pra cá, eu decidi sair do trabalho. Já como ele era home office, ele não precisou sair. Mas o meu eu precisei sair pra ficar com mais um tempo ali com minha família. E pra a gente também empreender lá novamente, como a gente já gosta de empreender, a gente empreender lá novamente justamente para conseguir um dinheiro a mais. Para conseguir um dinheiro a mais. Isso. E aí lá no Brasil, ainda no Brasil, lá no interior, a gente montou a nossa empresa, né, que foi a Hot Dog Brasil. E na Hot Dog Brasil, nós tínhamos tanto o hot dog tradicional, né, que é o hot dog tradicional, como também a gente inovou. Então a gente criamos vários sabores diferentes de hot dogs. E até hoje eu tenho certeza que as pessoas sentem muita falta, porque os clientes, assim que a gente falou que não iria ficar, né, ficaram assim muito surpresos, porque era o hot dog tradicional, o hot dog de calabresa, hot dog de camarão. Tem mais de 9 sabores. Hot dog de queijo coalho, hot dog de pizza. Além dos hot dogs também tinha os petiscos, que era batata frita com acompanhamento. Tinha muita coisa. Brigadeiros gourmets, tinha dindim gourmet, tinha copo da felicidade, então, brownie, bolo no pote. Então tinham vários tipos de sobremesas e de lanches que tanto funcionava presencial, num espaço que a gente conseguimos na praça local da cidade, e foi praticamente nesses últimos dias antes de a gente chegar aqui como se fosse a nossa segunda casa, né? Porque a gente ficava muito tempo lá, e eu lembro que no último dia antes de a gente vir pra cá, vocês não têm noção, não, antes da gente vir pra cá não, antes da gente viajarmos pra São Paulo,
né? Antes da gente sair do Brasil. E não, de ir para saímos de Natal para ir para São Paulo. Antes que ele fale aqui, o intuito da nossa viagem pro interior foi pra gente ficar mais próximo da família. Mas o que é que acontece? Chegando lá no interior, a gente tava próximo da família, só que a gente tava muito sobrecarregado na questão de trabalho. De trabalho. Porque como faltava poucos dias pra gente fazer a nossa viagem, a gente precisava de dinheiro. E também a gente queria dar atenção à nossa família. Mas eu acho que foi um pouco assim, a gente faltou nisso, não foi? Nessa questão de dar atenção. Porque já como a gente trabalhava muito, não teve como, digamos, né? A gente, como ele estava falando, a gente precisou trabalhar até o último dia, digamos. Não foi? Foi até a gente a gente pegou o voo para São Paulo dia 25, foi? Dia 26. Dia 26 a gente trabalhou até o dia 25, entendeu? Então, e a gente viajou no dia 26 de madrugada, que foi praticamente dia 25, no dia da gente vir. Isso. E eu lembro que foi no último dia de trabalho, né? Antes de a gente vir para cá, a gente tinha montado uma barraca no interior e nessa barraca que a gente tinha montado, funcionava a cozinha, tinha freezer, tinha chapa, tinha tudo lá dentro, né? E no último dia, eu não sei o que foi que aconteceu, que deu uma chuva muito forte, era água entrando e a gente tirando água lá de dentro e fazendo os pedidos dos clientes. E aí tinha a irmã de Rivaldo que ajudava, a gente ficou toda molhada, a gente ficou todo molhado. E a gente assim, com medo de repente acontecer alguma coisa, porque era fio passando, assim. Era fritadeira elétrica e tinha óleo quente. Então, assim, foi um perrengue muito grande que eu disse, não, essa viagem tem que dar certo, porque tudo isso que está acontecendo tem que valer a pena. Porque, assim, gente, foi um sacrifício chegar até aqui, que a gente passou, e está sendo um sacrifício mais ainda dessa questão de você de estar longe da família, né? Mas assim, sobre essa questão da nossa organização, foi uma organização assim que a gente se organizou para que a gente chegasse até aqui e valeu bastante a pena. E a gente vai deixar algumas fotos, os vídeos de como foi nessa questão aí do nosso empreendimento, né? O vídeo vai estar passando e vocês vão estar vendo aí as fotos. E sobre essa questão também de onde nós convertemos o dinheiro. Então, o que é que a gente fazia? A gente tinha conta no Brasil e fizemos o cartão da Wiser, né? E com esse cartão a gente começamos a transferir dinheiro do real para o euro. E cada euro que entrava ali era assim uma vitória, né? Porque a gente tinha que comprovar na imigração o valor que a gente iria trazer. Então, por exemplo, se a gente convertesse um euro, era uma vitória. Mas o que é que a gente fazia? A gente, por exemplo, deixava para converter quando tivesse R$ 500, a gente convertia. Por quê? Porque cada vez que você converte tem uma taxa. Então, assim, para a gente não perder tanto dinheiro, que é uma taxa muito pequena, a Wise, a gente fez várias pesquisas e a taxa de transferência, de conversão, é muito pouca. Então, assim, é uma conta, é algo que vale a pena para você converter, no caso, a questão do dinheiro. E aí tudo foi feito pelo aplicativo, no caso da Wise, certo? Vale lembrar que a Wise vocês conseguem pedir aí no Brasil. A gente fez a solicitação aí no Brasil. Quando a gente veio pra cá, antes de a gente vir, não foi quando a gente pediu, tinha chegado aí no Brasil há pouco tempo. Não era bem comum, né? Isso. Tinha algumas, só tinha tinha em outros países, mas no Brasil não tinha chegado, não tinha ali muito tempo que tinha chegado. Hoje já vocês podem solicitar, vale a pena, é bem bacana. Isso. E então, assim, sobre essa questão de onde nós guardamos o dinheiro, onde nós convertemos, foi todo pelo aplicativo da Wise e é totalmente seguro, certo? Nós recebemos o cartão, com esse cartão a gente conseguiu fazer compras aqui em Portugal através dele, entendeu? Então, assim, é algo totalmente seguro. Você coloca o dinheiro em real e você automaticamente no próprio aplicativo você consegue transformar em euro. E além de transformar em euro, você pode transformar em até 50 moedas, que é um cartão que você consegue utilizar ali no mundo todo. Tá bem? Sobre essa questão também, no caso de onde nós realizamos a nossa hospedagem, né? Eu lembro que também até o último momento
dia, né? Até o último dia a gente ainda não tinha reserva guardada, reserva feita aqui em Portugal. Então, assim, como é que a gente, assim, gente, foi no último dia mesmo, no último dia mesmo. Faltando poucas horas, não foi pra gente viajar? Pra gente pegar voo? Isso, Eu acho que foi de 5 horas da tarde que a gente conseguiu, acho que, fazer a reserva. hospedagem. E aí vocês perguntam, mas por quê? Porque a gente tava com pouco dinheiro, a gente E tava muito caro. e as hospedagens estavam muito caras. E, por exemplo, aqui eles têm um custo muito grande do hostel, onde você, por exemplo, pode dividir um quarto com 10 pessoas, entendeu? Para usar um banheiro para 10 pessoas. E eu vou ser bem sincero, eu sou muito chato nessa questão e eu não queria, de verdade. E a gente começou a ver eu via logo os comentários ali no site, nos sites de pesquisa. E eu disse, não, e eu sempre adiando, quando foi no último dia, nós conseguimos arrendar um quarto em uma casa pelo site da Booking, um quarto bastante confortável, e essa hospedagem, né, que foi feita pelo site da Booking, foi algo assim pra gente que foi assim muito bacana, porque Estava abaixo do preço, porque né? estava abaixo do preço do valor. Fica em Famões. Famões fica praticamente a 15 quilômetros do centro de Na Grande Lisboa. Lisboa. É como se fosse. É muito próximo de Lisboa. Ainda não é no interior, né? É como se fosse realmente. É como se fosse um bairro de Lisboa, né? Então fica a 15 quilômetros de Lisboa, no centro de Lisboa. Então é muito bom. Tem autocarro que passa na porta e tem o metro, né, que a gente consegue ir para o metro. Então, sobre essa questão da hospedagem, foi muito bom. Lembrando que a gente, para passarmos na imigração, nós tínhamos Gente, não façam isso que eu vou falar agora, porque assim, foi algo arriscado, mas que foi o que a gente conseguiu fazer. Então, nós fizemos uma reserva durante 8 dias pelo site da Booking, Que no caso era o que a gente ia ficar, permanecer. que era o que a gente ia ficar. E nós fizemos também uma reserva, e através dessa reserva, que era uma reserva que nós poderíamos pagar diretamente no local. Então, por exemplo, do dia 1º de março até o dia 8 de março, nós tínhamos essa reserva paga, que o pagamento foi antecipado. E nesse outro período, né, do dia 8 até o último dia, nós tínhamos uma reserva, mas essa reserva ela poderia ser paga diretamente lá no estabelecimento assim que a gente chegasse, né? Então, como a gente veio para ficar, a gente não foi para esse local. A gente entrou no site da Booking e realizou o cancelamento porque não precisava fazer um pré-pagamento antecipado, certo? Mas nós fizemos isso por quê? Porque nós mostramos lá na imigração o comprovante que nós tínhamos uma reserva. Então, se eles perguntassem, por exemplo, que depois nós vamos fazer um vídeo falando como foi a nossa imigração, que assim, foi tranquila, mas assim, não foi tão tranquila assim não, né? Mas depois a gente vai falar sobre como foi talvez no próximo vídeo falando sobre como foi a imigração. Então, assim, sobre essa questão da hospedagem, fizemos pelo site da Booking. Também é um site muito seguro, onde vocês não precisam se preocupar. Não, pelo amor de Deus, não inventem, não façam, não tentem fazer hospedagem. Você está em Portugal e você vai entrar na OLX, você vai entrar no Facebook para arrendar. Não façam isso porque é golpe. Não caiam nisso. Primeiro que você precisa comprovar na imigração. Então você vai comprovar como? Entendeu? Então você precisa ter ou vocês fazem diretamente com o hotel e vocês têm essa garantia que tem um comprovante. Mas eu indicaria o site da Booking porque é um site que está no mundo todo e é seguro. E até porque, pronto, quando você chegar aqui, foi isso que a gente viu. Quando a gente chegou aqui, a gente encontra muito quarto. Né? Encontra muito quarto, você vai conhecendo, querendo ou não, você vai entrando ali na net, vai falando com pessoas, as pessoas vão te ajudando. Então, em relação a essa questão de moradia, eu acho que isso é mais tranquilo. Isso. Sobre essa questão, por exemplo, dos últimos imprevistos que também aconteceram. Nós falamos sobre a questão que perdemos o voo, pagamos uma taxa de no-show, né, para chegarmos em São Paulo, e de uma hora para outra, quando chegamos no aeroporto em Natal, a gente teve que pagar, no caso, R$2.000, no caso meu e meu de Rivaldo. Então, assim, a gente já estava com pouco dinheiro
e mesmo assim a gente teve que pagar essa taxa de no-show. Então, quando nós chegamos, saímos de São Paulo para vir para Portugal, que estávamos ali já fazendo o desembarque, despachando as malas, né? Que quando a mala passou lá para ir ser embarcada, a moça lá do aeroporto chegou para mim e disse, ó, cada bagagem deu 700 e poucos reais. Aí eu olhei assim para ela, eu disse, como assim 700 e pouco? Cada mala. Aí ela falou, não, é porque a sua passagem ela não tem taxa de bagagem. Aí eu disse, como assim que não tem taxa de bagagem? Vocês não me informaram nada, vocês não me falaram nada, essa passagem já tá comprada. Aí ela disse, não, mas aqui não tem. E eu disse, como é que a gente faz agora? Ela disse, você tem que pagar. E aí não tinha o que fazer. Então, foi mais um imprevisto que a gente não esperava, de pagar mais essa taxa de bagagem. Então, assim, quando vocês comprarem as passagens de vocês, a primeira coisa que vocês olhem, tudo que vocês vão ter direito. Sobre essa questão da taxa de bagagem, taxa de cancelamento, gente, vejam tudo, porque assim, para não deixar que esses imprevistos aconteçam. A gente fomos marinheiro ali de primeira viagem, então naquele momento a gente não tinha o que fazer. Ou a gente pagava ou a gente perdia. E aí a gente, cada um pagou mais 700 de bagagem, né, para chegarmos até aqui. Então aí foi mais 1.400 juntando os dois. Então assim, foi algo assim que a gente também não esperava. Então teve o imprevisto lá que perdemos o voo, que pagamos 2.000, e mais essa taxa de bagagem que foi mais 1.400. Então foi 3.400 reais e mais os 4.500 de passagem. Mas vale lembrar que esses erros quem cometeu foi a gente, entendeu? Então foi a gente que não se atentou. A gente não se atentou a ver lá o que estava incluso, e também a gente não, pelo menos da minha parte, eu não me atentei ao horário da gente pegar o voo, que a gente acabou perdendo. Mas essa passagem promocional, quando vocês forem comprar, vocês prestem atenção lá no... Porque é um dia antes ou um dia antes ou um dia depois. Tipo, por exemplo, o dia 30, por exemplo, o dia 28 ou o dia 29, entendeu? Então, e depois que você comprar, você também não pode alterar a data. Você não pode alterar a data. Então, isso é uma coisa que é uma regra que eles têm para o valor ser baixo. Que para mim isso compensa, né? Para quem tem total disponibilidade ali de ser realocado um dia antes ou um dia depois, compensa. Só que, vamos lá, só entrando nessa ideia de Rivaldo. Por exemplo, nós pagamos uma passagem promocional de ida e volta saindo de São Paulo, que deu R$4.500. Não sei se vocês vão conseguir seguir a minha linha de raciocínio. Então, nós pagamos uma passagem também, os dois, para irmos para São Paulo. Teve esses imprevistos que teve de perdermos o voo, que foi algo que aconteceu. Além de tudo isso, tivemos também essa questão também da bagagem. Então, quando existe essa promoção, esse site que é da 123 Milhas, gente, é um site de uma passagem promocional. Se você perder, você não tem como voltar mais lá, não tem como ir lá mais e remarcar, porque é uma passagem promocional, entendeu? Então, assim, se você comprar diretamente com a operadora ou com alguma agência de turismo que você confia, você pode reagendar. Por exemplo, tem um colega da gente que está aqui e, por exemplo, que eles têm, no caso, se eles quiserem desistir, eles podem remarcar a passagem para voltar para o Brasil, entendeu? Então, no nosso caso, a gente não tinha essa possibilidade de remarcar, por ser uma passagem promocional. Só quem podia remarcar era eles se acontecesse algo que eles dissessem assim, de uma hora para outra, eles disseram, a gente vai ter que remarcar aí a passagem de vocês, entendeu? Então a gente não conseguia entrar lá no sistema para fazer essa remarcação. Entendeu? Então assim, gente, desde já a gente agradece mais uma vez por vocês terem ficado até aqui. E como eu falei para vocês, né, o valor que a gente trouxe aqui para Portugal. Gente, parece brincadeira, mas assim, a gente trabalhamos bastante para que a gente conseguisse o nosso objetivo de estar aqui, mas devido a esses imprevistos, né? E teve outros que a gente não quer colocar no vídeo, porque foram várias pancadas, digamos.
Isso, aconteceram vários imprevistos, aconteceram várias coisas, mas assim, para o vídeo não ficar tão longo, a gente não vai colocar. E nós chegamos aqui em Portugal, certo? Eu tô falando, não tô falando só eu e ele, não, é os dois. Chegamos aqui em Portugal, né, passamos na imigração com 2.800 euros. É muito pouco de Para duas verdade. pessoas é muito pouco. Se você for transformar isso para real, dá praticamente 16, dá 16 ali, 17 mil reais, certo? Se você Sim. for transformar isso em real. Então foi muito pouco de verdade. Mas por que que isso aconteceu? Devido a tantos imprevistos que aconteceram. A gente também teve que comprar mala, teve que comprar roupa, teve que comprar tudo, porque a gente não tinha nada. Inclusive, a gente foi comprar isso uma semana antes de a gente vir pra cá. Isso. Que a gente teve tempo ali, deixou fechado ali um dia a Hot Dog Brasil pra sair comprando tudo, entendeu? E tudo foi muito caro também, as coisas, a mala, foi tudo muito caro. A gente gastou mais de 5 mil, não foi? Isso. De roupa, de tudo. Então, assim, com todos esses imprevistos nós conseguimos, né? Nós chegamos aqui em Portugal com 2.800 euros, graças a Deus que a gente conseguiu um trabalho logo, para que a gente conseguisse se manter, conseguisse tirar a documentação, conseguisse fazer as coisas. E até agora, com todos o sufoco, com todas as coisas que acontecem aqui, que ainda não está sendo fácil, mas que a gente está se mantendo aqui e temos um objetivo e vamos alcançar esse objetivo. Fácil não é, mas só uma dica que eu digo que eu dou para vocês: tudo aquilo que você vai fazer de novo sempre vai dar medo, vai trazer insegurança, vai ser algo que você não sabe o que vai acontecer, mas é isso que te fortalece para que você consiga seus objetivos, para que você consiga chegar até aqui. Então tudo que é novo realmente traz uma insegurança e traz um medo, mas vocês não podem olhar para trás, vocês não podem pensar em desistir. Se vocês tiverem esse pensamento, não é fácil, você realmente está aqui, mas tenham sempre esse foco, esse objetivo, que eu tenho certeza que tudo vai dar certo. Sim, sim. E é isso, tô só acompanhando ele, como ele falou já. Acho que a pior coisa que tem é a gente colocar muito medo nas coisas que a gente vai fazer. A gente pode ter esse medo, mas também não se dominar pelo aquele medo, porque senão a gente nunca vai conseguir. A gente poderia muito bem desistir, como eu tava falando pra ele ali quando a gente ia passar na imigração. Eu disse, olha, se a gente não conseguir passar, isso é um sinal pra gente voltar e pra gente não ir. Porque a gente tava com muito pouco dinheiro, entendeu? A partir do momento que ela falasse, cadê, deixa eu ver me mostra aí o comprovando quanto é que vocês trouxeram, a gente não ia passar, entendeu? Sim. Então, mas a gente foi ali, foi persistente. Mas depois a gente fala pra vocês como foi essa trajetória da imigração. Mas a gente trouxe pouco dinheiro, se a gente trouxe pouco dinheiro você também consegue, só que a gente não recomenda, porque vocês podem passar muito perrengue, e vocês ali não passando é bem melhor, né? Sim, sim. Pois é isso, gente. Mais uma vez, muito obrigado por terem nos assistido até aqui. Deixem seu comentário, curtam esse vídeo, compartilhem mais uma vez. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre como foi o nosso processo na imigração. Sigam também a gente lá nas redes sociais e até o próximo vídeo. Até já.